do simulado segundo. Espero que vocês tenham gostado das questões, né? Se não gostaram, aprendam a gostar, beleza? Porque eu fiz aí, elaborei esse simulado, com certeza, né? O nome mesmo já diz, imaginando o que te aguardará, né? No dia da prova. A minha sugestão, a minha visão em relação ao perfil do Pedro II em relação a essa prova, beleza? Nós vamos começar pela correção das duas questões de redação oficial, tudo bem? Olha só, vocês devem saber que o manual passou aí por uma revisão, né, no finalzinho ali de 2018, se eu não me engano, e ele chegou à terceira edição, ok? Tivemos aí algumas mudanças, né? O aviso, o memorando, por exemplo, foram extintos, né? E aí todos esses documentos passaram a ser considerados como ofício, mas em sua totalidade aí de informações, não houve outras mudanças assim consideráveis em relação à questão de padronização, né? A formatação dos documentos, aquela coisa toda. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, nossa primeira questão, questão 65 da tua prova. Consideradas as diretrizes do Manual de Redação da Presidência da República, a terceira edição, né? Essa mais atual aí. Julgue os itens abaixo e em seguida indique a alternativa correta. Bom, olha só. Eu fiz questão de elaborar a questão dessa maneira, porque como seriam só duas questões, né, de redação oficial, o que eu pensei? Pô, eu vou cobrar um tópico só, de repente assim, vou fazer uma questão de pronome de tratamento, né? Aí você ficaria preso somente àquilo ali. O pronome de tratamento para governadores, ministros, juízes e tal. Aí você ia marcar Vossa Excelência, aquela coisa toda, e acabaríamos aí por ver somente uma parte, né? Uma pequena parte aí do assunto de redação oficial. Então, o que eu pensei? Vou fazer umas questõezinhas de verdadeiro e falso, né? De julgamento de itens aí, porque aí eu consigo passar uma quantidade maior de informações referentes ao manual, né? Claro que eu não esgotei o assunto, obviamente, duas questões, mas a ideia foi, no lugar de cobrar uma coisa só, por exemplo, o pronome de tratamento, vejam que nós temos aqui 5 informações, né? Numa questão só, em relação à redação oficial. Então, quer dizer, foi o meu objetivo aí para tentar te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ver aí o que é verdadeiro e o que é falso. Item 1. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que isso está verdadeiro? Porque ele fala em redação oficial, muito bem? Redação oficial. E por que é chamado de redação oficial? Justamente porque são as redações, né? São os textos, as comunicações redigidas por quem, pessoal? Pelo poder público, pela administração pública. E isso é uma coisa que você não pode esquecer, né? Somente a administração pública pode redigir documentos oficiais. Empresas privadas e particulares não podem redigir documentos oficiais. Tranquilo? Então você vai pensar assim, ó. Eu estava estudando aqui a parte de redação oficial e eu percebi que há um documento chamado ata, né? Existe lá esse documento e aí você pensa assim, bom, eu moro num prédio, né, num condomínio e rola de vez em quando lá aquela reunião de condomínio, né, para tratar dos assuntos aí, prestação de contas, aquela coisa toda, e a minha mãe, meu pai, eu mesmo fico lá responsável pela ata. Como é que o professor diz que o documento oficial, né, os documentos só podem ser redigidos pela administração pública se o meu condomínio, que é um CNPJ, né, nós temos aí uma pessoa privada, né, digamos assim, como é que ele redige ata? Olha só, não confunda as coisas. Ata, ofício, né, o antigo memorando, o antigo aviso, isso aí são os nomes dos documentos, nomes. Você vai ter ofício dentro de banco privado, né, dos bancos aí, você vai ter ofício dentro de uma universidade particular, de uma escola particular, enfim,
Esses são os nomes dados aos documentos, beleza? A ata do seu condomínio. O que importa aqui para você é a natureza desses documentos. Para ter a natureza oficial, tem que ser redigida por quem? Pelo poder público, pela administração pública. Beleza? A ata do seu condomínio é um documento, legal. Ele só não é o quê? Oficial. Tranquilo? Beleza? Então não se prendam aos nomes dos documentos. Prendam-se a quê? A natureza dos documentos. Para ser oficial, tem que partir da administração pública. Estamos entendidos? Tranquilo? Direta e indireta, tá? Sem problema nenhum em relação a isso. Beleza? Então o nosso item de número 1, ele está corretíssimo. Não há problema nenhum nele. Beleza? Tranquilo? Item 2. A redação oficial deve caracterizar-se por clareza e precisão, um texto claro, né? Um texto objetivo, para que as pessoas entendam, beleza? Objetividade, com certeza, né? Aquela coisa de você informar os fatos da maneira mais objetiva possível, não ficar de enrolação, até porque se é o poder público que redige esses documentos também atenderão aos princípios administrativos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, quando você cria um documento, quando você produz um documento claro, preciso, objetivo, você está sendo o quê? Eficiente. Então, você está cumprindo, né? Está obedecendo aí ao princípio mais novo da administração pública, né? O caçulinha do LIMP. Beleza? Concisão, o que significa isso? A concisão é a economia linguística, né? Você comunica muito escrevendo pouco. Tranquilo? Olha como é que você é eficiente quando faz isso. Vou comunicar o que é necessário, vou comunicar bastante coisa, mas escrevendo o quê? O mínimo possível. Isso é você ser conciso. Beleza? Coesão e coerência, né? Claro, seguir ali uma linha de raciocínio, teu documento não pode cair em contradição. Você não pode escrever ideias soltas, de tal forma que o receptor, né, o destinatário dessa mensagem, ele vai pegar aquilo e vai falar assim, poxa, mas essa informação não encaixa com essa aqui. Então não está tendo coesão aí, tá? A impessoalidade dos documentos oficiais. Olha aí, ó, mais um princípio aí aparecendo, né? O que é essa impessoalidade? Há uma informaçãozinha aqui que é importante mencionar a vocês, né? Com certeza vocês viram isso em sala de aula, mas eu sempre gosto de confirmar isso, tá? Quando nós falamos em impessoalidade, existe aí, né, aquela situação de você não se incluir naquilo que você escreve, né? Evitar a primeira pessoa, aquela coisa toda. Legal. Até aí problema nenhum. O manual, ele chega a mencionar isso, né? Que deve predominar nos documentos a linguagem em terceira pessoa, aquela coisa toda, para dar uma ideia, né? Uma referência à própria administração pública e tal. Porém, ela não proíbe totalmente o uso da primeira pessoa, tá? O uso da primeira pessoa, ele é permitido nos documentos oficiais. Mas qual é o cuidado que você vai ter que ter na hora de analisar esse tipo de informação numa prova? Podemos usar a primeira pessoa? Podemos. Desde que aquele documento onde você encontra termos em primeira pessoa, verbos, pronomes, enfim, precisam informar, comunicar somente fatos. Essa questão da impessoalidade nos documentos oficiais diz respeito a isso. O que é a impessoalidade dentro dos documentos oficiais? É a ausência de elementos subjetivos. Ou seja, um documento oficial não pode conter opiniões, não pode conter posicionamentos, não pode conter sentimentos, emoções, nada disso pode aparecer num documento oficial. Documento oficial serve para informar o quê? Fatos. A administração pública não pode manifestar qualquer elemento subjetivo por meio de seus representantes. Beleza? E aí pode ser que uma banca faça para você o quê? Ah, olha só, esse trecho aqui que foi destacado de um hipotético documento oficial, ele não atende à questão da impessoalidade porque o remetente, né, aquele que escreveu, ele usou termos em primeira pessoa. De repente ele coloca lá, ó, o diretor, né, de um colégio público, de uma escola pública, enfim, redigiu o seguinte documento. Comunico a todos
que não haverá aula no dia tal devido à paralisação, blá, 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 blá. Aí a banca vai dizer a você que esse documento não está certo porque ele utilizou o verbo em primeira pessoa. Comunico a todos, né? Comunico. Ah, ele deveria ter usado a terceira pessoa, né? Não tem nada a ver. Você vai analisar o quê? Tá, ele usou primeira pessoa, mas ele informou, ele comunicou somente fatos ou em algum momento ocorreram elementos subjetivos nesse documento? Não, não. Só há fatos. Existe a primeira pessoa, mas só comunica fatos. Então não há problema nenhum. Combinado? Não compromete a impessoalidade do documento. Tranquilo? Beleza? Então, a impessoalidade diretamente relacionada a quê? Não é a proibição da primeira pessoa. Comunicar fatos. Isso é o que caracteriza a impessoalidade dos documentos oficiais. Combinado? Tranquilo? Formalidade e padronização, né? Toda uma formalidade aí na maneira de tratar o destinatário, aquela coisa toda, envolvendo aí pronomes de tratamento, vocativos adequados, né? A padronização do documento, né? Isso aí diz respeito à fonte que você vai utilizar no documento, os espaçamentos, né? Onde vai ficar alinhada a data, essa coisa toda. O fecho adequado a ser utilizado. E o uso da norma padrão da língua portuguesa. Isso é importante de dizer, tá? Mas vai aparecer no item 4 aqui e eu comento de forma mais aprofundada. Mas está tudo ok aqui, beleza? O nosso item 2 também é verdadeiro. Não há problema algum nele. Muito bem? Tranquilo? 3. A redação oficial é elaborada sempre e em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Com certeza, até aí tudo bem. Elaborado sempre em nome do serviço público, né? Sendo assim, os assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem ser tratados de outra forma que não a estritamente pessoal. Verdadeiro ou falso? Falso. Se você fez uma leitura atenta, você já encontrou o erro. Se você leu isso aí e se confundiu com as palavras, principalmente lá no finalzinho, e foi esse o objetivo da questão, você não atentou a isso aqui, ó, que nós acabamos inclusive de falar. Documento oficial não pode, né, tratar de nada de forma estritamente pessoal. Isso não existe, pelo contrário. Está escrito bem grande lá no próprio manual. Os assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem ser tratados de outra forma que não a estritamente o quê? Impessoal. Ela não pode tratar de nada com pessoalidade, né? Com interesses subjetivos, ok? Então, um joguinho aí de palavras, né? Uma pegadinha em cima das palavras, o que acabou comprometendo a nossa questão de número 3. Beleza? Olha só, como a sua prova vai ser uma prova de múltipla escolha, o que eu sugiro a você? Nós já fizemos aí 3 itens e nós já temos uma certa sequência, verdadeiro, verdadeiro e falso. Essa última aí é perigosa, né? Se você marcou verdadeiro, pode ser que você encontre opções aí com essa sequência, V, V, V. Mas, né, se você fez a prova com a devida atenção e percebeu esse erro, já podemos fazer algumas eliminações aqui nas opções, né? No lugar de trabalharmos com 5, de repente vamos começar a trabalhar com 3, com 2, beleza? Então, se a nossa sequência até agora está VVF, nós já podemos eliminar A e B. Tranquilo? Como fui eu que elaborei as questões, claro que eu não ia te dar esse mole, né? Então eu deixei ali 3 opções ainda seguindo essa ordem. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente então. De repente a próxima já vai te ajudar a matar tudo, né? Vamos ver. 4. Não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas. Mas isso não implica, necessariamente, que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão o quê?
limitada. Beleza, é isso mesmo, está certinho. Olha só, vamos tentar traduzir isso aqui. Quando ele fala que não existe um padrão oficial de linguagem, o que ele está querendo dizer nas entrelinhas é: não foi criada uma linguagem específica, né, uma linguagem própria a ser utilizada nos documentos. Por que não? Porque se fosse criada uma linguagem específica, os leigos não entenderiam essa linguagem, né? Quem não tivesse acesso a essa linguagem por não pertencer à administração pública, simplesmente não entenderia. E aí, qual princípio não seria atendido em relação à administração pública? O da eficiência, né? E até mesmo da publicidade, porque você ia publicar um documento que ninguém ia entender nada, não ia servir para absolutamente nada, consequentemente a administração pública não seria o quê? Eficiente no que informa, né? No que torna público. Então a ideia é, os documentos oficiais, eles seguem a nossa gramática. É assim que você vai pensar, beleza? Não existe uma cartilha. Ah, olha só, quando você for redigir um documento oficial, é esse vocabulário aqui que você tem que usar. Não, nada disso. Se você ficar responsável, eu brinco com os meus alunos falando o quê? Se você ficar responsável por esses documentos, você precisa ter 3 coisas. Uma gramática, um dicionário e o meu telefone. Porque se você tiver alguma dúvida, professor, como é que se escreve a palavra tal? Professor, essa concordância aqui está certa? Professor, o pronome de tratamento tal é adequado? Eu vou mandar isso aqui para o ministro. Então são as 3 coisas que você precisa. Beleza? Então assim, não tem essa de, eu vou ter que aprender uma linguagem própria da administração pública para escrever, para redigir os documentos. Nada disso. Tanto que depois ele até fala, Cadê? Obedecido uma certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sua compreensão o quê? Limitada. Ou seja, só vai entender aquilo ali quem lida com aquelas situações o tempo inteiro, né? O leigo, quem está de fora, né, não vai entender. Então, não seria eficiente. Beleza? Então, toda vez que você encontrar esse termo, essa expressão numa questão, mesmo que o documento, mesmo que o trecho lá que a banca destaque para você esteja correto, concordância está ok, pontuação está ok, pronome de tratamento está ok, vocativo está ok, mas ela falou, esse documento aí atendeu ao padrão oficial de linguagem. Isso está errado. Beleza? Não é o texto que está errado, é ela dizer que atendeu ao padrão oficial de linguagem. Não existe um padrão oficial de linguagem. Existe o padrão culto da língua, existe a norma culta da língua, beleza? É seguir a gramática. Tranquilo? Então, nosso item 4, verdadeiro. Se o item 4 é verdadeiro, podemos eliminar a letra D, porque ele colocou aqui como falso. Muito bem? Estamos aí, então, a trabalhar com C e E. Quem vai decidir isso, finalmente, é a última, né? Não teve para onde correr, teve que analisar tudo. Beleza? Na redação oficial, é necessária atenção para o uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento. Ok. No corpo do texto, pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso, com exceção do presidente da República, né? O endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém a correspondência oficial. Muito bem, né? Não sei o que dizer lá. Olha só, essa questão pode parecer um pouco polêmica, por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui, inclusive me perguntam muito isso em sala. Mas, professor, olha só, ele fala que é necessária atenção ao uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Mas o vocativo e pronome de tratamento não são coisas diferentes? São, com certeza são. Né? Mas por que ele fala aqui que é necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento? Porque quem vai definir o vocativo a ser utilizado é o pronome de tratamento. Beleza? Lembra? Quem você trata por vossa excelência, né, as altas autoridades, que você pega aí praticamente do prefeito para cima, né? Prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, ministros, juízes, né, que eu pulei um pouco aí da ordem,
senadores, acho que eu já falei, presidente da República, auditores da Justiça Militar, toda essa galera aí, membros de tribunais, né? Toda essa galera é Vossa Excelência. Então, olha só. Se você trata uma pessoa por Vossa Excelência, essas pessoas têm um determinado vocativo, ok? Então, quando ele fala aqui atenção ao uso dos pronomes de tratamento, é para você fazer essa associação. Quem eu trato como Vossa Excelência, eu chamo, olha o vocativo, por senhor seguido do cargo. Com exceção de quem? Dos chefes de poderes. Lembram isso? Tranquilo? Quem é que eu trato como Vossa Excelência? As altas autoridades. E como é que eu vou chamar essas altas autoridades? Senhor e o cargo, com exceção de 3. Presidente da República, presidente do Congresso Nacional, cuidado com isso, porque há muitas pegadinhas falando que é o presidente da Câmara dos Deputados, porque a banca faz você pensar na linha sucessória, né, da presidência da República. Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do STF, por aí vai. Então ele acaba colocando como chefe de poder o presidente da Câmara. Não é, presidente do Congresso Nacional. Presidente da República, presidente do Congresso Nacional e presidente do STF. Chefes de poderes. Qual vai ser o vocativo para esses 3? Excelentíssimo Senhor mais o cargo. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. São os vocativos diferentes para quem você trata como Vossa Excelência. Beleza? Demais autoridades, Vossa Senhoria. Qual vai ser o vocativo? Senhor e o nome. Então você não vai falar senhor vereador, porque o vereador não é alta autoridade, ele não é Vossa Excelência, é Vossa Senhoria. Então é senhor e o nome do vereador. Tranquilo? Beleza? Então quando ele fala que necessário uso de pronome de tratamento, não é que você vá usar o pronome de tratamento como vocativo, mas você precisa prestar atenção a ele para justamente escolher adequadamente o vocativo a ser utilizado. Tranquilo? Beleza? Então o nosso item 5, ele está corretíssimo. Tá? Ele está corretíssimo. Então a nossa sequência ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Não, desculpa, falei um a mais, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então nós temos aí a letra E como a nossa resposta. Tranquilo? Beleza? Arrebentamos aí na nossa primeira questãozinha de redação oficial. Show? Então vamos lá, vamos em frente. Quem vem agora? Letra E, nossa resposta. Questão 66. Ah, que bonito isso, que bonito. O que o professor fez com vocês? O professor colocou para vocês a principal mudança, né, que ocorreu aí com essa terceira edição. Lembra que eu falei? Aviso e memorando foram abolidos, né? Agora praticamente você chama tudo de ofício, esses 3 principais documentos, né? Só que aí você tem ali o ofício circular, o ofício conjunto, o ofício conjunto circular. Essa questão aqui é para você decorar, tá? Não tem jeito, vai ficar lendo essa questão aqui, que a hora que ela cair em prova, e ela vai cair, porque é novidade, né? Galera já tá batida aí em todas aquelas situações já corriqueiras. Então isso aqui eu coloquei exatamente para você depois fazer ali, ó, vamos lá, ofício circular, ofício não sei o quê, para ficar decorando. Vai lendo aquilo ali todo dia até não esquecer mais, beleza? Consideradas as diretrizes do manual de redação da Presidência da República, relacione a primeira coluna de acordo com as características apresentadas na segunda. Depois, marque a opção correta. Muito bem. Primeiro nós temos o nome do expediente, né? E a característica dele de ser uma circular. Aí ele diz, quando mais de um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para um único órgão receptor, as siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe. Olha só, aqui você tem que tomar cuidado pelo seguinte, já dá para matar, né, se você fizer umas associações aí legais. Quando mais de um órgão envia, beleza? Quando mais de um órgão envia. Então você, quando fala em mais de um órgão, você já tem uma ideia aqui de um o quê? Conjunto. Beleza? Você já tem a ideia aqui de um conjunto.
Os órgãos se reuniram para enviar aquilo ali. Beleza. Continuando. Ah, já até apareceu aqui, ó. Conjuntamente. Mas não vai te ajudar muito porque apareceu aqui também, ó. Tá? Mas tranquilo. O mesmo expediente para um único órgão receptor. Aqui é que está a diferença, ó. No primeiro caso aqui, na primeira situação da coluna, ele fala que mais de um órgão, conjuntamente, enviou aqui, né, para um único órgão. Qual é a associação que você pode fazer? Olha só, que às vezes contrariando aí, né, ou parafraseando o Lobão, a gente tem que ver uma certa mágica no absurdo, né? Você vai pensar assim, ó, um conjunto, né, um conjunto de órgãos vai mandar um documento, um expediente, para um único órgão. Beleza? Se é um único órgão, esse documento não vai circular por vários órgãos. Ele vai sair de um conjunto de órgãos e vai para um em especial. Então, se ele não vai circular, a principal característica que ele tem é ter partido de um o quê? Conjunto. Ele partiu de mais de um diretamente para um órgão específico. Então, aqui, ó, letra B. Ah, professor, não entendi. Vai entender agora porque eu vou te falar o segundo. Olha só. Olha a diferença. Olha como é que a primeira e a segunda são praticamente iguais. Quando mais de um órgão envia, quando mais de um órgão envia. Estão vendo aqui? Como é que está ficando? Ó? Vamos sublinhar aqui, na sequência. Quando mais de um órgão envia conjuntamente, quando mais de um órgão envia conjuntamente. Se ele já falou em conjuntamente, você já vai fazer a associação com isso aqui, ó. Conjunto. Ih, meu Deus, e agora a diferença? Vamos lá. O mesmo expediente. Na primeira que nós vimos aqui, ó, para um único órgão receptor. Um único órgão receptor. Então, olha só o que vai acontecer. Um conjunto de órgãos enviará um documento para cá, ó. Beleza? Letra B. Já fizemos ali. Olha a diferença agora. Quando mais de um órgão envia conjuntamente, o mesmo expediente para mais de um órgão. Então, você vai ter o que na segunda situação ali? Você vai ter um conjunto enviando um documento e esse documento vai fazer isso aqui, ó, para mais de um órgão. Olha só. O que esse documento vai fazer? Esse documento ele vai circular, né? Vou botar até entre aspas para a gente saber que é um absurdo, né? Que é só para te ajudar. Ele vai circular por diversos órgãos dentro da administração pública. Vai para um, vai para outro, vai para outro. Olha como é que ele está circulando, né? Diferentemente desse aqui, ó. Esse aqui não circulou. Toma. E parou. Olha só, ele não entrou em circulação. Então aqui nós já ficamos com a C. Beleza? Olha a diferença. Para mais de um conjunto de órgãos envia para um. Conjunto. Conjunto de órgãos envia para mais de um. Circulou. Letra B e letra C. Tranquilo? E por fim, nós temos o quê? Quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão receptor, a sigla na epígrafe será apenas do órgão remetente. Olha que bonito. Ih, professor, agora está fazendo sentido. Olha só. B e C. Quando mais de um órgão, então você tem conjunto. Beleza? O último aqui. Quando um órgão, você já não tem conjunto. Envia o mesmo expediente para mais de um órgão. Olha a lógica. Um órgão envia para vários órgãos. O que esse documento está fazendo? Esse documento está circulando. Só que ele partiu de um só. Então, quem a gente elimina aqui é a ideia do conjunto. Mas o que permanece? A ideia da o quê? Circular. Então, meus amigos, BCA é a nossa resposta. Muito bem? Os próprios termos te ajudam, né? Essa terceira edição acabou tornando a ideia aí uma coisa mais objetiva de você imaginar. Só tem que tomar cuidado com esse joguinho de palavras, né? Mais de um órgão expede
e envia para somente um. Mais de um órgão expede e envia para mais de um. Opa, conjunto em circular, mais de um, mais de um. Conjunto circular. Conjunto, mais de um expede e um recebe. Não houve circulação. Tranquilo? Muito bem. Então, a nossa resposta aí, letra C. B, C, A é a nossa resposta. Tranquilo, meus jovens. Muito bem. Dito isto, nós fechamos aí as nossas duas questões de redação oficial, beleza? Daqui a pouco eu voltarei para que possamos dar continuidade e eu vou entrar na parte de língua portuguesa, essa matéria maravilhosa que todo mundo adora, beleza? Um abraço, bons estudos, força sempre!